Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 7 a 12. O tema da mensagem é tire o veneno da língua. Misericórdia, Jesus. Capítulo 3, versículo 7 a 12. Tiago, capítulo 3, carta de Tiago, capítulo 3, versículo 7 a 12. Todos acharam? Diz assim: porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais no mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, podes também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém, queridos? Vamos sentar em nome de Jesus. Irmãos, aqui mesmo no capítulo 3 dessa carta de Tiago, do versículo 1 a 6, que é já uma outra mensagem, Tiago usou 4 figuras, né? E ali fez uma aplicação impertinente em relação à língua. Se você quiser acompanhar, Tiago 3, versículo 1 a 6. Nós fomos do versículo 7, né, ao 12. Agora, Tiago 3, versículo 1 a 6, ele usou 4 figuras e fez uma aplicação interessante. E a primeira figura que ele usou foi a do mestre, que precisa tomar cuidado com aquilo que ensina. Não é isso? No versículo 1 e 2, ele diz assim, ó: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. A segunda figura que ele usa é a do cavalo, que mesmo sendo muito forte, grande, em força, ele é controlado pela rédea, acionada por um freio em sua boca. Lá em Tiago capítulo 3, 3, ele diz, por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. A terceira figura que ele usa é a do navio, que mesmo sendo grande, sendo gigantesco, a Bíblia diz que ele é guiado por um pequeno leme. Um pequeno leme, como que um volante, controla um grande navio, um transatlântico. Tiago 3, 4. Observem também que o pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. A quarta figura que Tiago usa, eu ainda não entrei no nosso texto, é o do fogo numa floresta, que geralmente, amados, começa com pequenos focos, não é assim? Com uma guimba de cigarro, pequenos focos, e causa uma grande destruição. E Tiago usa essa ilustração do fogo. Tiago 3, versículos 5 e 6. Ele diz assim: assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Que palavra dura, mas. Agora, a partir do verso 7 aqui, que nós lemos no início, Tiago nos revela 3 tipos de língua. Já falei anteriormente só para dar uma introdução para os irmãos verem a gravidade do assunto. Agora Tiago vai falar de 3 tipos de língua. A língua indomável, a língua venenosa e a língua incoerente. Indomável, venenosa e incoerente.
Vamos então ver os 3 tipos de língua que Tiago nos apresenta. O primeiro tipo de língua é a língua indomável. Aí no versículo 7 e 8. Eu vou estar lendo na nova versão transformadora, que eu gosto bastante. Ele diz assim: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa. Até aqui. Irmãos, o homem é capaz de amansar e domar qualquer tipo de animal. Qualquer tipo de animal. Sejam as aves, sejam os peixes, sejam as feras do campo, sejam os répteis. Todos podem ser domados pelo gênero humano. E foi Deus que deu ao homem esse poder, essa capacidade. Lá em Gênesis 1:26, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, qualquer tipo de animal pode ser domado pelo homem. Quem já foi num circo de verdade, né? Daqueles que tem ou tinha tigre, elefante, cobra, macaco, né? Sabe muito bem da capacidade do homem em adestrar animais. Às vezes nós ficamos de boca aberta com a capacidade que o homem tem de domar, adestrar e treinar tantos tipos diferentes de animais. Há pouco tempo eu vi um vídeo de um sujeito domando 5 serpentes ao mesmo tempo. Ele no meio domando 5 serpentes ao mesmo tempo. Vi um outro de uma jovem domando e beijando uma cobra naja. Controlando, literalmente domando aquele animal. Existe até, queridos, domadores de pulga. Eles conseguem domar uma pulga. Incrível. Enfim, não existem animais indomáveis. Mas a língua, diz Tiago, nenhum ser humano consegue domar, controlar. Ela é um mal incontido, diz a Bíblia. Queridos, tem gente que quando morrer, vai ser necessário 2 caixões. Um para o corpo e outro para a língua. De tanto que a pessoa fala. Conta-se que certo dia, ao sair de um culto abençoado, Charles Spurgeon foi abordado por uma irmã que disse o seguinte para ele: pastor Spurgeon, sua gravata está muito comprida. Deixe-me cortar um pedaço, pois eu tenho uma tesoura muito boa para isso. Spurgeon respondeu: eu deixo, se a senhora primeiro permitir que eu corte um pedaço da tua língua. Acho que essa irmã nunca mais voltou para a igreja, né? Depois de uma dessa. Benjamin Franklin costumava dizer que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. O animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. E Tiago dá nome a esse tipo de animal. E ele diz que é o quê? A língua. Irmãos, quem um dia já não se arrependeu de ter falado algo no momento errado, com a pessoa errada e com a entonação de voz errada? Todos nós erramos. Certo pastor, ele foi chamado para orar por uma senhora que ela estava à beira da morte, com os dias contados. E ao chegar na casa, o pastor perguntou o que havia acontecido e essa irmã começou a chorar e pedir perdão ao pastor. Chorava e pedia perdão, chorava e pedia perdão. E o pastor, sem entender nada, questionou a irmã: minha irmã, por que você está me pedindo perdão? E ela desabafou: pastor, eu difamei o Senhor durante muito tempo. Eu visitei as congregações, eu fiz grupinhos, e através de conversas maldosas, eu sujei o teu caráter. Eu o prejudiquei grandiosamente. E por causa disso, pastor, Deus me disse que eu serei disciplinada com a morte. Eu vou morrer, pastor, porque eu falei muito mal do Senhor. Aí o pastor ficou apavorado. Que isso, minha irmã? Pelo amor, você não precisa morrer. Eu te perdoo em nome de Jesus, não precisa morrer. E ela disse: não, pastor, não tem jeito. Eu não vou para o inferno, não.
Mas Deus encurtou o tempo da minha existência aqui na terra, por causa da minha língua, que era muito grande. Eu vou morrer, não tem jeito. E aquele pastor, sem entender muito o que estava acontecendo ali, ele orou por aquela pessoa e foi embora. Algumas horas depois, ele recebeu um telefonema que aquela irmã tinha morrido, partido. Irmãos, os pecados da língua podem encurtar a nossa vida aqui na terra. Isso não é só história contada, mas é uma revelação bíblica. A Bíblia fala sobre isso. Que tenhamos temor quanto a esse assunto. 1 Pedro 3,10, olha o que Pedro diz, inspirado. Se você quiser desfrutar a vida e viver muitos dias felizes aqui na terra, refreie a língua de falar maldades e os seus lábios de dizerem mentira. Que palavra atual. Provérbios 4:24 também diz, evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Evite, afaste-se. Tem um louvor infantil, que esses louvores infantis muitas vezes nos trazem muitas verdades impactantes. E esse louvor infantil diz assim, cuidado olhinho com o que vê, cuidado com o olhinho com o que vê. O Salvador do mundo está olhando para você. Cuidado olhinho com o que vê. E na outra estrofe diz, cuidado boquinha com o que fala. Cuidado boquinha com o que fala. O Salvador do mundo está olhando para você. Cuidado boquinha com o que fala. E como nós precisamos ter cuidado com o que falamos. Queridos, humanamente falando, nós não conseguimos domar a língua, como aquele indivíduo estava domando 5 serpentes ao mesmo tempo. Por outro lado, a língua ela pode ser controlada, ela pode ser refreada e disciplinada por Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. A língua ela não precisa ser posta em chamas pelo inferno, como diz Tiago 3,6, mas ela pode ser inflamada pelos céus, como foi a língua dos apóstolos no dia de Pentecostes. Eles foram inflamados pelo poder de Deus. A língua pode ser um instrumento poderoso, queridos, para ganhar almas e edificar vidas. Sendo assim, escolha a melhor parte. Não deixe que sua língua seja uma maldição, mas faça com que ela seja uma bênção. Consagre diariamente os seus lábios a Deus. Peça ao Espírito Santo para guiar o seu falar, o seu pensar, o seu agir e o seu reagir, em nome de Jesus. Até porque a vida cristã se resume numa só palavra: dependência de Deus. A vida cristã se resume numa só palavra: dependência de Deus. E o conselho de Paulo para nós é o que está em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O segundo tipo de língua é a língua venenosa. Essa aí é terrível. Tiago 3:8, parte C. Lá no finalzinho do versículo 8. Quando ele diz que a língua está cheia de peçonha, ou cheia de veneno mortal. Na Bíblia viva, diz que a língua está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Que terrível isso, queridos. Tiago usa o veneno mortal de uma cobra para tentar nos advertir do poder que há em nossas palavras. Irmãos, a capacidade que a língua tem de matar é semelhante ao veneno de uma serpente venenosa. Talvez pensando nesse versículo, certo escritor anônimo, ele orou da seguinte maneira: Senhor, torna minhas palavras graciosas e ternas, pois quem sabe amanhã eu precise engoli-las. Agora, qual a diferença entre uma picada de cobra e uma língua venenosa? Queridos, o veneno de uma serpente pode agir de uma maneira muito violenta no sistema nervoso. Pode causar paralisia, perturbação visual,
podendo levar a vítima à morte. No entanto, a língua venenosa, ela pode matar a alma, pode destruir a honra, manchar o nome e arruinar a reputação de uma pessoa. A língua venenosa, ela é terrível. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Na Nova Versão Transformadora diz: a língua tem poder para trazer morte ou vida, e quem gosta de falar arcará com as suas consequências. Hoje, não, é uma outra ilustração. Um irmão muito piedoso e íntegro, ele, muito honesto e fiel, foi vítima de uma calúnia terrível que literalmente arrebentou com a sua vida. Mancharam a honra dele, mancharam o seu nome, mancharam a sua história. O veneno da língua foi injetado na vida desse irmão. E o poder, queridos, desse veneno foi tão destrutivo que o irmão adoeceu e logo precisou ser internado. O difamador, ao saber da situação do irmão e tendo a consciência que a linguinha dele estava por trás daquela situação, foi visitar esse irmão no hospital, foi pedir perdão, e ao chegar no quarto, que ficava no 5º andar, encontrou-se com o irmão, confessou seu grave erro, pediu perdão, falou: meu irmão, eu falei precipitadamente, me perdoa em nome de Jesus. E o irmão ofendido disse: irmão, eu te perdoo, mas com uma só condição, pegue aquele travesseiro de pena ali, travesseiro de pena, abra ele, jogue ele pelas janelas. E naquele dia estava ventando muito, e sem entender, o caluniador arrependido, fez o que o irmão pediu sem entender nada. E todas as penas foram levadas pelo vento. Depois que o difamador jogou essas penas pela janela, o irmão ofendido disse: agora, querido, saia de lá fora e pegue a pena uma por uma e coloque novamente no travesseiro. E o que o outro respondeu: isso é impossível, não dá para fazer. Então o irmão concluiu dizendo: assim são as palavras que você disse a meu respeito. Eu te perdoo, mas as consequências das suas palavras difamadoras, caluniadoras, continuarão produzindo seu efeito demolidor na minha vida por longos anos. Não tem mais como voltar, não tem como catar essas penas novamente. Davi passou também por esse problema, queridos. Olha o que ele escreveu no Salmo 140, versículo 3. As palavras deles são mais perigosas que o veneno das cobras. Tem língua de serpente. Não sei o contexto, não sei o que falaram dele, mas devem ter falado muito mal de Davi. Olha o que Paulo diz também em Romanos 3, 13 e 14. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de serpentes ou de áspides está abaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Queridos, esse animal feroz e venenoso chamado língua é pior do que um escorpião, pior do que uma jararaca peçonhenta. Misericórdia! Pois a picada de um escorpião ou a picada de uma cobra pode ser tratada, mas muitas vezes o veneno da língua é incurável. Muitas vezes o veneno da língua é incurável. Aí eu entro numa ilustração, uma história real que eu assisti hoje com Biana e Manu. E eu compartilhei esse vídeo no grupo de pastores do projeto Quero Congregar em todo o Brasil. Não sei quem assistiu, não sei se o pastor Wellington conseguiu assistir. Esse vídeo fala, pregado por uma irmã, ela conta a história que se abateu em determinada igreja. No momento de culto como esse aqui, alguém, uma moça, pediu a oportunidade para falar algo urgente. E deram a oportunidade para ela. E ali ela começou a dizer que tinha um pecado muito sério para confessar para os irmãos. E ela foi, abriu a boca e disse: o meu pecado é que eu sou amante do pastor. Quando ela falou isso, a esposa do pastor desmaiou na hora. Os filhos do pastor foram acudir a mãe. E o pastor, sem saber o que fazer, foi até essa irmã. Falou: minha irmã, você ficou doida? O que você está falando?
E ela começou a dizer, não, mas eu tenho provas, você é. Eu estou falando isso por causa da minha alma e da tua alma, pastor. Conta a verdade do nosso relacionamento. E a esposa, sem acreditar muito, foi a um canto, perguntou a ela se ela tinha prova. E essa caluniadora disse o seguinte, olha, eu sei detalhes do corpo do teu marido. E começou a falar em detalhes. Aí a esposa não teve como negar. Realmente ele traiu, né? Segundo a conclusão dela. Consequentemente, se separaram. Ela casou de novo. Aquele pastor perdeu a sua credencial. Perdeu família, filho. Todo mundo se levantou contra ele. Depois de 20 anos, uma mulher foi ao pastor presidente daquela igreja e confessou o que tinha acontecido. Essa mulher estava em estado terminal de câncer, com cabelo branco, e disse, pastor, aquela situação que aconteceu há 20 anos atrás, o pastor era inocente. Eu menti. Eu literalmente menti. Ele nunca foi o meu amante. Eu sabia dos detalhes do corpo dele porque eu era faxineira de um hospital e minha amiga, ela era enfermeira. E esse pastor foi fazer um tratamento, ele ficou internado e ficou inconsciente, e tiveram que dar banho nele na cama. E essa menina viu algumas situações, corpo, marcas que ele tinha em algumas partes íntimas. Sendo assim, esse pastor, presidente, sem saber o que fazer, foi até ao local em que esse pastor estava morando, numa fazenda, totalmente sozinho, totalmente desiludido da vida, sei como que não tirou a própria vida, né? Foi Deus que guardou, porque tem gente que por muito menos faz isso. E falou para ele, pastor, nós descobrimos que você era inocente daquela história. E eu quero aqui trazer as suas credenciais de novo. Você voltar a ser pastor. E esse irmão, com olhos lacrimejantes, perguntou ao pastor presidente, vocês vão devolver minha esposa? Vocês vão devolver os meus filhos? Vocês vão devolver a minha reputação, a minha honra? Queridos, isso não é ilustração. Isso aconteceu literalmente aqui no Brasil. E quando eu mandei no grupo, o pastor Ala confirmou que já conhecia esse caso, essa história real. Uma língua diabólica, venenosa, destruidora, acabou com uma família. Como temos que ter cuidado, queridos? Como que temos que vigiar? Como que temos que orar em relação a essa língua? Para que não venhamos fazer isso, ou pior. O terceiro tipo de língua é a língua incoerente. Olha aí no versículo 3, capítulo 3, 9 e 10. Tiago diz assim, com ela, ou seja, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede o quê? Bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Que palavra inspiradíssima por Deus. Não convém. Então, assim como existem pessoas que são bipolares, né, tem transtorno de personalidade, uma hora está de uma maneira, outra hora de outra, assim também existem línguas bipolares. Bipolaridade da língua. A pessoa no culto louva a Deus e adora ao Senhor, mas lá em casa xinga a esposa e amaldiçoa os filhos. Na igreja o casal chora, levanta as mãos, diz palavras lindas para Jesus, mas quando entram no carro para ir embora, brigam descontroladamente. Isso é bipolaridade da língua. A mesma língua que usamos para glorificar o Senhor, com nossos cantos de louvor e adoração, muitas vezes usamos também para ferir de morte uma pessoa que é criada à semelhança de Deus. Amados, existem palavras que nunca, nunca e nunca deveriam sair dos nossos lábios. Tem marido que diz para a esposa, me arrependo de ter casado com você. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Você é uma cruz para mim. E eu tenho que carregar até o fim, até que a morte nos separe, né? Então, uma palavra dessa acaba com qualquer casamento, filho. Com qualquer casamento. Tem pais que dizem para os filhos, quando você casar, sua vida vai ser um inferno. Você não vai ser nada na vida. Que o diabo te carregue. Já viu? Tem gente que fala isso. Mano. Que o diabo que te carregue. Seu diabinho, capetinha, quero que você morra.
sua praga, sua besta, seu burro, imbecil. Tem pais que chamam o filho de mariquinha, ou chama a filhinha de sapatão. Queridos, pelo amor de Deus, eu acho que isso aqui não acontece aqui. Não acontece. Tem gente que amaldiçoa o próprio lar, dizendo o seguinte: essa casa é um inferno. E o pior de tudo é que muitos que dizem essas coisas estão nas igrejas todos os domingos, todos os cultos, louvando a Deus e bendizendo seu nome. Estão na igreja levantando a mão e em casa amaldiçoando os filhos. Esse é o tipo de língua incoerente, queridos. Tiago então diz no versículo 10, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não convém, não pode ser assim. E a seguir, Tiago aplica duas ilustrações para ressaltar o perigo da incoerência da língua. Olha aí no versículo 11. Ele diz assim, a primeira ilustração é a fonte que jorra água. Porventura, a fonte faz jorrar do mesmo lugar água doce e amargosa? É uma pergunta, é claro que é negativa. A fonte, queridos, é um lugar onde os sedentos, onde os cansados chegam e encontram alento, encontram vida, encontram força e coragem para continuar a caminhada. Para isso existe uma fonte. Essa fonte não pode produzir dois tipos de água, uma doce e uma amarga. Imagine um poço que um dia jorra água limpa, uma água gostosa, e no outro dia a água está salobra. E no terceiro dia a água está salgada como água de praia. Imagine isso. Isso não acontece na natureza criada por Deus. Cada fonte produz um tipo de água. Por quê? Porque Deus fez assim. Mas o ser humano quer fazer o que Deus não faz. Essa é a incoerência da língua. Uma hora adora o Criador dos céus e da terra. Outra hora amaldiçoa o ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus. Como tem sido o nosso falar? Eis a questão. Quando as pessoas chegam perto de nós, elas saem melhores ou saem piores? Elas saem animadas, encantadas com a vida ou cabisbaixas e desanimadas? Será que temos sido fonte de vida para aqueles que estão perto de nós? Para aqueles que nos ouvem? Será que nossa família é abençoada com as nossas palavras? Será que os amigos do trabalho, da escola, eles são encorajados com a maneira com que falamos? A segunda ilustração empregada por Tiago, concluindo, é da árvore que produz frutos segundo a sua espécie. A árvore que produz frutos segundo a sua espécie. Versículo 12. Ele diz assim, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Queridos, o que Tiago está falando aqui é o óbvio. Cada espécie de árvore produz o seu próprio fruto. Você nunca vai ver um pé de manga produzir maçã. Nunca. Figueiras produzem figos. Oliveiras produzem azeitonas. E videiras produzem uvas. Cada árvore produz segundo a sua espécie, de acordo com a sua natureza. Assim como a figueira não pode produzir azeitonas, nem a videira produzir figos, da mesma forma, o coração puro, um coração transformado, um coração modificado pelo Espírito Santo de Deus, não pode produzir palavras falsas, amargas, nocivas. É contrário à natureza o ser humano tentar fazer o que a natureza não faz. Concluindo mais uma vez, um autor anônimo escreveu o seguinte, que não pode ser puro o coração de alguém cuja língua não é limpa. Não pode ser puro o coração de alguém cuja língua não é limpa. E nós sabemos pelas Escrituras que o problema não está na língua em si, mas no coração, no nosso interior. Jesus disse em Mateus 15, 18, que o que sai da boca vem do coração. E isso é o que contamina o homem. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. Não é isso? Por isso, Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo o que se deve guardar,
Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, ao encher o nosso coração com a palavra de Deus, ao nos sujeitarmos ao Espírito Santo, nós seremos fontes revigorantes e árvores frutíferas para a glória de Deus. E já dizia Thomas Brooks que um coração santificado é melhor do que uma língua de prata. Um coração santificado é melhor do que uma língua de prata. É sempre bom, ao final do dia, fazermos um balanço daquilo que falamos, para ver se não estamos ferindo mais do que restaurando e edificando, através das nossas palavras. Queridos, a disciplina da língua depende de um exercício contínuo e depende também de muito controle, com a ajuda do Espírito Santo. Vencer a tentação de falar dos outros deve ser nosso objetivo sempre, diário, toda hora, todo dia. Você sabia que para uma galinha parar de destruir os seus próprios ovos, o dono da galinha queima seu bico? Depois que queimou o bico, ela não quebra mais os ovos. Precisamos, desesperadamente, queimar o nosso bico por meio da oração. Clamando a Deus, Senhor, guarda os meus lábios. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Paulo escreveu o seguinte para concluir finalmente. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Semana passada falamos do sal, né? Você é sal ou é açúcar? Vós sois o sal da terra. E eu usei esse versículo. Temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Estamos já terminando também.